Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu já começo esse vídeo aqui falando sobre a movimentação aí, ou melhor, as movimentações aí de uma baleia que não são poucas, tá galera? Isso aí não é baleia comum, até para as próprias baleias, de fato. Essa baleia aqui parece ser um tipo de orca, porque assim, as transações movimentadas, movidas ali em Bitcoin por essa baleia não foram pequenas, tá? Só para vocês terem ideia. Apenas uma das transações ali que tudo indica que seja a menor delas, foi cerca ali de 468 milhões de dólares, só para você ter uma ideia, tá? Essa foi uma transferência altíssima. Claro que as taxas pagas aí foram um valor irrisório comparado aí ao valor total, até porque o Bitcoin tem essa possibilidade de você pagar uma taxa bem menor, tá? Mas a questão é o seguinte, se você tiver em operação no mercado, tá começando agora, muita cautela, tá? Porque as baleias estão agindo, ou melhor, a baleia, uma só, né? Nesse caso aqui, pode estar agindo várias vezes aí, isso pode acabar te prejudicando em relação ao preço do Bitcoin, tá? Fala também sobre o caso aqui do Ronaldinho Gaúcho, que tá devendo aí milhões, tá galera? Exatamente 57 imóveis pertencentes a ele foram bloqueados pela justiça, porque parece que tá virando moda aí as pessoas que falam aí sobre investimento em relação a determinados tipos de rentabilidade, que pode te dar aí um retorno, passarem aí a tá devendo milhões, tá? Primeiro tinha sido com o Primo Rico, que tem um canal no YouTube e acaba dando dicas de conselhos de investimento a muitas pessoas, e nesse caso também o Ronaldinho Gaúcho se enquadrou nessa categoria. E assim, tem uma rapaziada que pode ficar pensando, mas como assim, cara? Ronaldinho Gaúcho é um jogador de futebol, ele não dá dicas de investimento, não dá conselho de investimento. Mas eu já vou explicar isso, tá? Vou falar também sobre as últimas atuações, digamos assim, do Ronaldinho, e você já vai entender sobre isso que eu tô falando aqui, beleza? Vou também comentar aí sobre a possibilidade da Libra ser adiada ou até mesmo cancelada, tá galera? Exatamente, parece que o Zuckerberg não anda aí muito satisfeito com esse projeto, e parece que o projeto pode ir por água abaixo, tá? Inclusive no relatório trimestral ali, o próprio Zuckerberg, o próprio dono do Facebook, acabou relatando algo que eu já tinha dito há certo tempo aqui no canal. Se você é assíduo no meu canal, se você já conhece o meu canal de certo tempo, de longas datas, você vai se lembrar sobre essa declaração que o próprio Zuckerberg falou, que eu também já tinha dito antes, tá galera? Então, já viu que esse vídeo aqui tem imperdível, se eu fosse você não sairia daqui até o final, beleza? E caso você seja novo aqui no meu canal, tá caindo de paraquedas, eu peço a você que se inscreva, tá? Já vai logo compartilhando e também dando like, beleza? Caso você também queira trocar algum tipo de ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp do canal que vai estar aí embaixo na descrição. Caso você também queira participar aí de um grupo de discussão, também na descrição vai estar o link do grupo do Telegram, tá? E também eu peço a você que me siga no Instagram, @grana no bolso, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre a questão aí dessas transações aí envolvendo a baleia, né? Porque assim, ela fez 4 transações, ao que tudo indica, e a menor foi cerca de 468 milhões, não foi mil não, foi milhões de dólares, tá? E assim, a taxa paga foi cerca de centenas de dólares, cerca de 300 e poucos dólares somente pagam em taxa aí. E o que eu fico às vezes aqui abismado em relação a essas diferenciações em relação à própria transferência de Bitcoin, tá? Como assim, Rodrigo? Vou explicar. Porque não existe aí um tipo de proporção única para transferência de Bitcoin. Tá? É tanto que também depende da empresa de onde é que você está transferindo, para onde é que você vai transferir. Tem também a questão do método de transferência que você vai fazer, se é mais longo, né, se demora mais, ou então se o período é mais curto, se tem que ser mais rápido. Então tudo isso é um tipo de variante, isso acaba influenciando aí no preço da taxa, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que transfere um valor desse, né, um valor de 468 milhões, que paga 300 dólares, algo completamente aí irrisório, isso não vale nada. A taxa não vale nada em relação ao valor total. Se esse valor total fosse transferido aí pelos métodos arcaicos, né, os métodos bancários, seriam cerca aí de quase não, melhor dizendo, mais de um milhão de dólares só para fazer essa transferência. Tá? Então assim, vocês veem que o Bitcoin veio de fato para mudar tudo. Tá? Agora o que eu fico meio bolado aí é com algumas diferenças dentro do próprio Bitcoin, porque por exemplo, para você fazer uma transferência aí de 30 reais da Binance em Bitcoin, você paga 18 reais. Somente de taxa, exatamente. Você vai transferir 30, você paga 18 de taxa, cerca de 60% do valor só em taxa. Então, olha,
tem também suas disparidades, tem também aí, a depender da empresa, a depender do método ali de transação que você vai fazer, possa ser que não seja tão benéfico assim quanto você pensa. E tipo assim, tá galera, essa notícia aqui vem nos acender um tipo de alerta. Como assim, Rodrigo? Um alerta porque se você for operar aí com Bitcoin, né, ficar muito atento aí em relação à movimentação das baleias. Claro que há a possibilidade, foi aventada a possibilidade disso aqui ser apenas uma exchange ali fazendo a movimentação de uma carteira para outra e que não tem ali meio que o intuito de fazer o derramamento dessas moedas, de fato derramar essas moedas no mercado e derrubar o Bitcoin. Mas de qualquer forma, somente pela verificação aqui, digamos assim, pela constatação dessa informação, isso pode provocar ali uma baixa no Bitcoin. Inclusive, teve uma pequena queda que deu ontem, né? Pequena entre aspas, né? Digamos assim, foi de 9.500 para 9.200 num período muito curto de tempo e depois voltou ao normal. Então, possa ser que esse tipo de notícia, esse tipo aqui de identificação pelo grupo das baleias ali, da movimentação dessas altas quantias, possa ter provocado sim essa oscilação, digamos assim, no preço, e quem operou naquele momento e assim retirou o dinheiro, acabou vendendo ali com tudo, pode ter perdido grana, exatamente, porque o preço depois voltou, recuperou, mas assim, por isso que eu falo, se você for fazer algum tipo de operação agora, muito cuidado, ficar muito alerta em relação a isso, tá? Principalmente se você não é aí experiente, se você ainda tá começando, é iniciante na coisa. Pois bem, agora deixando esse caso de lado, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, que tá devendo aí milhões, tá galera? E tipo, não é somente a um tipo de credor, são vários credores, como por exemplo, prefeitura, no caso de IPTU, e assim, deixando muito bem claro, até em solidariedade que o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que isso aí não deveria ser dívida, tá? Isso aí é um roubo, tá? Imposto é roubo e sonegação fiscal é legítima defesa. Eu não creio aí que isso aí deveria ser um tipo de dívida, né? Mas os caras consideram, então colocam esse tipo de roubo como dívida, e aí somente de roubo legalizado chamado IPTU, o cara tá devendo aí, entre aspas, já é devendo, mas enfim, o cara tá devendo aí cerca de quase 10 milhões de reais, exatamente, 10 milhões em IPTU. Mas não é somente isso, não para somente por aí. O cara também tá devendo aí algumas multas em relação aí ao órgão que faz ali o controle de, entre aspas, defesa do meio ambiente, essas palhaçadas aí de sócia, tá ligado? Porque isso aí é coisa de sócia. Eu acho que onde existe a propriedade privada, o Estado não tem que se intervir. Ah, mas é por causa do meio ambiente. Meu amigo, não existe esse negócio de defesa do meio ambiente. Isso aí é um tipo de discurso aí para tentar legitimar a agressão do Estado. Mas a questão é o seguinte, somente com esse negócio aí, com essa dramatização, com essa cena de defesa do meio ambiente, o cara tá devendo mais alguns milhões aí, na casa dos 9 milhões, somente em relação a isso, tá? Então você pega, olha aqui, 10 milhões de IPTU, 9 milhões em relação a essa multa ambiental, vai juntando uma certa grana, dá uma porrada de dinheiro, tá galera? Mas a questão é o seguinte, tá? E também não parou somente por aí, teve outras dívidas que acabaram se acumulando também. Recentemente o Ronaldinho acabou aí sendo garoto propaganda de algumas peças de publicidade promovendo aí investimentos, principalmente em relação a Forex e a criptomoedas. E a questão é o seguinte, será que a história aí do Primo Rico estaria se repetindo? E parece que sim, tá? Porque, pra quem não sabe, tá? Eu creio que quem mora no planeta Terra, quem não vive em Marte ou na Lua, tá sabendo aí do caso do Primo Rico, que o cara tá devendo aí 1,7 milhão em relação à dívida de um imóvel, tá? E assim, o cara sempre dá conselho de investimento. E estamos dizendo aí que o cara não tá seguindo o que ele próprio diz. Mas a questão é o seguinte, nesse caso aqui do Ronaldinho Gaúcho, é diferente, tá? Porque não foi aqui uma dívida de fato contraída ali por questão por uma questão contratual, que ele foi ali e assumiu aquela dívida, não. Foi aqui questão de multas e questão de imposto, mas a questão é o seguinte, não deixa de ser dívida. O cara tá devendo esse valor e o cara passa também conselho de investimento. Tá, então meio que se enquadra assim, tem aí suas similaridades em relação ao caso do Primo Rico. Tá? O cara já tentou aí lançar 2 projetos de criptomoedas, né? Um não foi bem desde o início, o outro ele ainda tenta aí empurrar com a barriga. Teve também o caso aí do Ronaldinho 18K, que é até para tentar sair bem, tá acabando desovando aí relógios para quem é cliente dessa empresa, que alguns acham que é pirâmide financeira e tem sim algumas características que podem ensejar aí o fato dela ser pirâmide financeira. Eu não estou dizendo que ela é categoricamente, mas há características de fato a pessoa pode desconfiar, tá? Porém até agora não foi provado nada em relação a isso.
E assim, como eu já falei, 57 imóveis do cara foram aí bloqueados, bloqueados pela justiça, estão sob tutela da justiça, até porque recentemente a justiça aí acabou sendo bem ativa quando se fala aí em questão de bloqueio de imóveis. Teve o caso também do Cláudio, né, do Cláudio Oliveira lá do Bitcoin Banco, e nesse caso aqui nem o Ronaldinho Gaúcho acabou escapando aí do bloqueio da justiça. Qualquer novidade em relação a isso, qualquer tipo de atualização, passarei aqui para vocês em um próximo vídeo, um vídeo futuro, tá galera? Agora vamos comentar também sobre o caso da Libra, né, que pode ser aí meio que embargado esse projeto, pode ser que esse projeto nem vá adiante. Mas como assim, Rodrigo? Não entendi. Exatamente. E o projeto da Libra pode acabar sendo um projeto natimorto. Nem nasceu e já pode acabar sendo aí meio que excluído dos planos aí do Zuckerberg. Exatamente, tá? Mas quais seriam as causas que levariam a isso? Olha, o principal motivo que eu coloco aqui, primeiramente, é ali os regulamentadores, né, que acabaram chiando muito, não gostaram do projeto. Assim, claro que eu não digo que o projeto é perfeito, tá? Eu não estou dizendo aqui que a Libra seja a melhor coisa do mundo, mas de fato vi ali tirar um certo de poder, um pouco do poder ali dos grandes burocratas. Eles não querem isso, entendendo? E obviamente poderia significar aí um tipo de divulgação das criptomoedas. As pessoas poderiam passar a conhecer as cripto por meio da Libra, coisa que parece que não vai acontecer por enquanto, tá? Principalmente se a criptomoeda for aí deixada de lado. Então esse foi o principal motivo, na minha concepção, que levou aí o Zuckerberg ou melhor, que pode estar levando o Zuckerberg a desistir desse projeto. Claro também que isso pode ser uma cortina de fumaça, o cara pode aí, sinalizar aí um tipo de bandeira branca aí com os burocratas e tá ali tentando desenvolver o projeto dele, tentando ali corrigir algumas, entre aspas, falhas, e com o tempo passar aí a lançar um novo tipo de projeto de Libra, pode ser até com outro nome, tá? E a partir disso poderia vir aí a concluir aí os planos que ele tentou aí colocar e não conseguiu colocar em prática. Eu acho que há essa possibilidade sim, tá? Não é isso aqui não é nenhum tipo de teoria da conspiração não. Não estou dizendo que é certeza, mas que realmente há a possibilidade. Isso aí com certeza há. Tá? Mas outro motivo também foi colocado até pelo próprio Zuckerberg aqui no relatório trimestral ali das empresas dele, que ele falou o seguinte: olha, a gente é uma coisa muito nova aí essa questão de criptomoedas, de moedas digitais, a gente não está acostumado com isso, então possa ser até que houver alguns erros ali, então para corrigir esses erros vamos aqui tentar fazer alguns updates, alguns aprimoramentos, alguns melhoramentos. E eu falei sobre a questão da descentralização das criptomoedas, falei que o Zuckerberg não estava acostumado com isso. Quem já me acompanha há alguns meses sabe disso. Assim, claro que isso aí não seria um impeditivo completo para ele lançar a moeda dele, mas de fato viria ali a causar uma certa, digamos assim, uma falta de credibilidade que é essencial para qualquer tipo de produto que esteja sendo lançado no mercado, tá? Claro que a Libra tem uma grande rejeição aí, principalmente lá nos Estados Unidos, então isso também pode ter contribuído aí para a decisão do Zuckerberg e pensar em adiar essa moeda ou acabar meio que procrastinando esse projeto. Tá? E assim, eu ainda creio que o cara ele não vai desistir fácil. Tá? Assim, uma intuição, não estou dizendo que recebi alguma informação privilegiada não, tá? É apenas uma intuição aqui de um cripto entusiasta que acha que ele não vai deixar aí um projeto tão grandioso como esse, que poderia ali render muitos lucros a ele também, render ali um tipo de crescimento em relação ao Facebook, em relação às outras empresas dele, deixar assim de lado. Eu creio que ele tenha trabalhado muito duro nesse projeto, e um trabalho como esse, o dispêndio aí de energia que ele deve ter feito, ele não vai querer deixar assim passar de graça. Eu acho que isso aí é apenas uma simulação ali de falsa bandeira, tá galera? Pois é galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? E nos vemos na próxima.